No vídeo de hoje vamos trazer aqui todas as simulações feitas pelo matemático para o Bahia, a depender da pontuação, conseguir escapar desse rebaixamento. Além disso, vamos trazer também informação a respeito de ex-treinador do Bahia e foi oficializado por um novo clube. Para completar, tem entrevista de Everaldo e também a situação de disparidade da pontuação do Bahia primeiro versus segundo turno. Isso muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, uma boa noite para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje é mais um Plantão do Bara, mas antes disso, aquela dica para você que quer aproveitar a oferta na Centauro e tá aqui, gente, bem interessante essa oferta para você aproveitar. Replay Marcas Day, as melhores marcas, grandes descontos na Centauro, até 75% de desconto. Então, se você clicar no link fixado no meu comentário e também na descrição do vídeo, você vai ter acesso a essa página e vai ter acesso aqui a Nike, Adidas, Puma, Mizuno, muita oportunidade legal, reserva também aqui, enfim. Basta você aproveitar aqui clicando e aí já aproveita essas ofertas porque é por tempo limitado, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui ele, Everaldo, resolveu o seu entrevistado de hoje. Vamos trazer aqui, gente, para saber o que foi que ele falou hoje lá no CT Evaristo de Macedo, para a gente entender que será, inclusive, né, que vai ser titular nessa partida. Vamos ver aqui o que foi que ele disse para a Nação Tricolor no dia de hoje, tá aí. Entrevista com Everaldo, pergunta de Ceval Anjos e William Falcão. Everaldo, o que fazer para continuar firme na luta para escapar do rebaixamento nesses dois jogos? Bom, o que fazer é óbvio, né? A gente precisa ganhar. E precisa ganhar os dois jogos. Mas o mais importante é esse agora de domingo, o jogo fora de casa, que a única coisa que nos interessa são os 3 pontos. Então, nós vamos por isso, vamos pelo triunfo, e eu tenho certeza que temos totais condições de sair dessa situação. Óbvio que agora a gente depende de alguns resultados, que eu acredito que vão acontecer, e a gente tem que ir lá buscar ganhar, não adianta pensar nos dois jogos, tem que pensar nesse próximo, que vai definir muita coisa. Então, nós estamos motivados, claro que a gente sentiu o baque, né? Agora contra o São Paulo, tomar o gol no final, é complicado, um empate que nos tiraria da zona, né? Mas agora é resiliência, mostrar domingo que nós temos totais condições de sair dessa situação. Tá aí, né, gente? O Everaldo tá bem focado, tá consciente, é um atleta assim, muito dedicado. Para mim, não rende, né? A gente precisaria de um centroavante muito acima, mas não dá para dizer que não falta profissionalismo da parte dele, sempre foi muito dedicado, muito comprometido. O problema é entregar dentro das 4 linhas. Só que é bom se diga que ele fala, tudo tem razão. Vai ter que focar realmente em si próprio. Evidentemente, são 2 decisões e não pode pensar em outro resultado que não seja vencer a equipe do América Mineiro. Outra informação que eu trago agora é sobre essa postagem bem representativa dessa situação do Bahia e traz justamente uma explicação também interessante sobre por que estamos passando esse momento. Está aqui nosso parceiro de Santana trazendo. O Bahia tem a 4ª maior diferença de aproveitamento entre os turnos do campeonato. No primeiro turno, que está custando caro. Segundo, porque logo Santos e Vasco entre os 3 primeiros. Está aqui, gente, que interessante essa situação. Do primeiro para o segundo turno, Vasco e o Santos cresceram muito de produção e o Bahia está aqui também. Cresceu de produção, mas ficou atrás justamente de Vasco e Santos, inclusive depois dessa derrota para a equipe do São Paulo. Isso mostra quanto o Bahia teve, como se fala, né, de herança maldita do primeiro turno, gerou um déficit muito grande de pontuação, e segundo, felizmente aí Vasco e Santos acabaram rendendo, além também do esperado, e nesse contexto, nessa situação, o Bahia se encontra no Z4. Agora olhar para frente e tentar superar um desses dois. Por falar em primeiro turno, tem treinador que passou por aqui e que foi oficializado por um outro clube. Tá aqui, gente. Enquanto a gente fica, claro, ele é profissional, mas enquanto a gente, torcedor, sofre e é quem não abandona o clube, o profissional segue a vida dele adiante. Tá aqui, gente. Recebemos uma chamada importante de Portugal. Bem-vindo, Renato Paiva, aqui, o Toluca. Ele mesmo, clube mexicano, contratou Renato Paiva e fez essa brincadeirinha aqui. Vamos ver, gente, foi o que eles fizeram com o anúncio do treinador Renato Paiva. Tá aí, ó. Buen día, gracias por llamar al departamento de ventas de SkyTours. Hola, buenos días. Por favor, quería reservar un vuelo de Lisboa a Toluca. ¿Nombre? Paiva, Renato Paiva. Pois é, gente. Isso aí. Quem diria, hein?
Enfim, né? Ele é profissional, se dedicou ao máximo aqui, que ele seja feliz no novo clube dele. Mas isso só reforça na gente aquilo que a gente fala sempre, né? Quem tem um compromisso com o clube é a gente, é a torcida que ama esse esporte do Bahia. Claro, ele se dedicou, mas é profissional, segue a vida dele. Quem fica aqui com esse barril dobrado, deixado inclusive por ele, é a gente, né? Que a tragédia não aconteça, que a gente se livre desse Z4 e não seja rebaixado, porque vai ser duplamente triste, né? A gente, torcedor, que mais sofre com essa situação. Falar em situação envolvendo o Z4, vamos trazer aqui, gente, o Plantão do Paulinho, que ele trouxe agora um vídeo diferente. Ele traz todas as simulações de pontuação do Bahia e com essas pontuações, claro, 6 pontos, 4 pontos, 3 pontos, 2 pontos, 1.0, ele vai trazer aqui como o Bahia pode ficar ou como pode escapar a partir desses desempenhos. Vou trazer esse recorte aqui bem interessante para depois de comentar a respeito. Tá aí. Vamos fechar com o Bahia? Vamos lá então. Bahia, se fizer 6 pontos, poderá não escapar. 2 vitórias, vai a 47. Aí vai torcer por um resultado paralelo. Que o Corinthians perca os 2 jogos. Que o Cruzeiro não vença nenhuma das 2 partidas. No máximo empate, Cruzeiro, as 2 partidas. 2 empates, no máximo. Que o Santos e o Vasco não vençam os 2 jogos. Um resultado paralelo, se o Bahia vencer os 2 jogos. Bahia tem América fora e Atlético Mineiro em casa. Se o Bahia fizer 4 pontos, uma vitória e um empate, vai a 45. Precisa de um resultado paralelo. Que o Cruzeiro perca os 2 jogos, que o Santos não vença nenhuma das 2 partidas, ou que o Vasco, no máximo, faça 3 pontos, uma vitória e uma derrota em 2 jogos. Se o Bahia fizer 3 pontos, uma vitória e uma derrota, precisa de um resultado paralelo, ou que o Santos, no máximo, faça 1 ponto nos 2 jogos, um empate e uma derrota, ou que o Vasco não vença nenhuma das 2 partidas, no máximo o Vasco empate os 2 jogos. Se o Bahia fizer 2 pontinhos, 2 empates, vai a 43, escapa com um resultado paralelo, que o Santos perca os 2 jogos, ou que o Vasco nas 2 partidas faça no máximo 1 ponto, um empate e uma derrota. Se o Bahia fizer 1 ponto, o Bahia vai 42, escapa o Bahia? Poderá escapar, desde que o Vasco perca os 2 jogos. Se o Bahia empatar uma partida e perder a outra, um empate e uma derrota, só escapa se o Vasco perder os 2 jogos. E se o Bahia não somar nenhum ponto, obviamente, como está atrás do Vasco, se perder os 2 jogos, o Bahia estará rebaixado para a Série B da próxima temporada. Entenderam? E os números, as projeções para Bahia, Vasco da Gama, Santos, Cruzeiro Ainda, gente. E também... Interessante essa situação, todas as perspectivas. Claro, são contas que a gente vem fazendo também, mas evidentemente, colocando assim de forma muito clara, a gente consegue compreender. Inclusive, vou trazer aqui para vocês a tabela, porque tudo isso fica muito claro e com detalhe que é importante. E por que ele está trazendo isso? E é por isso que eu estou trazendo para vocês também essa situação. Gente, o Bahia tem uma grande vantagem nessa disputa para justamente se livrar do Z4 e do rebaixamento. A primeira vantagem, o Bahia tem o mesmo número de triunfos que Vasco, Santos, Cruzeiro e Corinthians. Ou seja, se o Bahia ganhar uma partida, por exemplo, e o Vasco chegar, por exemplo, a 44, não chega, né? Mas se chegasse a 44, chega assim, empatando 2 partidas. Se o Bahia ganhar uma só e perder a outra, e o Vasco empatar as 2, 44 com 44, o Bahia ultrapassa o Vasco. Se o Bahia tivesse o mesmo número de vitórias do Vasco, ou do Santos, ou do, por exemplo, Cruzeiro ou Corinthians, enfim, né? O Bahia tem uma vantagem em comparação a Santos e Vasco também, em razão do saldo de gols. Então, o Bahia, em relação a Santos e Vasco, digamos que joga pelo empate na pontuação. Primeiro, porque o Bahia provavelmente teria triunfo a mais, vai vencendo inclusive o América Mineiro. E isso, por exemplo, se o Santos empatar uma partida, chega a 44. O Bahia vencendo chega a 44 e ultrapassa o Santos. Então, na próxima rodada, o Bahia já pode ultrapassar o Santos e o Vasco. Eles empatarem, inclusive, sendo que o Santos pega o Atlético Paranaense fora de casa e o Vasco pega o Grêmio fora de casa. Então, mesmo que eles empatarem, o Bahia ultrapassa vencendo. Primeiro que o Bahia ficaria com triunfo a mais, e mesmo que não ficasse, tem um saldo de gol bem melhor do que o Vasco, que é menos 10, o Bahia tem menos 5, e o Santos tem menos 21. Então é importante trazer esses destaques para a gente compreender o quanto é importante o Bahia vencer essa equipe do América Mineiro. E claro, vim decidir aqui em Salvador, torcendo, evidentemente, para que o Palmeiras já seja campeão nessa 37ª rodada. O Palmeiras enfrenta a equipe do Fluminense e vencendo dificilmente o Atlético Mineiro chegaria mesmo vencendo, porque o saldo do Palmeiras é de 30 e do Atlético Mineiro é de 22, torna praticamente impossível superarem. Então, enfim, independente de quem for, é o Bahia fazer a parte dele e de repente pegar o Atlético Mineiro aqui em Salvador na última rodada, sem ter mais chance de título, ou pelo menos que seja uma chance remota de título.
É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com geral. E clica aqui no link que fica fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo. E aproveite a oferta na Centauro. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.